Está começando mais uma edição do seu podcast preferido. Eu, Diogo Santos, com meu amigo Hugo. Isso aí, tamo junto mais uma vez. Vamos nós. Estamos aqui hoje e dá só uma olhada no currículo dele, hein? Olha só, escritor, teólogo pela Universidade Internacional de Curitiba, Paraná, membro da CADER, Assembleia de Deus em Resende, Ministério de Madureira, mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, juntando aí Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, mais ou menos, né, pela base que a gente pegou. Mais de 30 milhões de views. Foi funcionário público concursado, mas deixou a estabilidade para cumprir o chamado da palavra, pregando por praticamente todo o Brasil e recentemente esteve pela Europa, ministrando na Holanda, França, Bélgica, Alemanha e Espanha. Com um currículo desse, eu diria que um camarada devia ter uns 60 anos, né? Rapaz, mas não. Por incrível que pareça, não, né? 22 anos, pregador desde os 17 e para terminar e ficar bom mesmo, Flamenguista! Aí sim, aí. Orton, nosso Fechou amigo com chave de Orton. ouro. Isso, gente, privilégio estar aqui com vocês. Deus abençoe, Hugo, pastor Diogo. Tamo aí, amo participar de podcast, até tava falando aqui nos bastidores, é uma conversa que flui, né? Na maioria das vezes flui bastante. E legal esse currículo que vocês montaram aí. Passa pra mim depois que eu vou ter que usar isso aí. Bom, pesquisa Foi boa a pesquisa, né? Foi a fundo, foi a fundo. E atualizada, né? Com a viagem da Europa. E eu não É falei. esse, Acompanhei lá. ó. Atualizadíssima. E ó, ainda tem idealizador do curso Responda o seu chamado à pregação, mas isso a gente Isso. vai falar no decorrer da conversa vamos aqui. sim, vamos sim. É. Cara, obrigado pela tua presença. Tamo a gente junto. sabe da agenda concorrida aí. Tamo junto. Cara internacional. International. Quero saber se já fala inglês já. Ó, pastor, eu testei meu inglês ao máximo lá na Europa e foi aprovado. Ah, é? Tanto aqui eu que tive que ajudar os gringos lá. Ó, verdade. O indiano e o mexicano que estavam perdidos lá no aeroporto. Eita. Consegui ajudar eles lá. Então foi aprovado, então. Legal. Aprovado, bacana, bacana. Puxa vida, Otto, muito obrigado, tá? Tamo junto. Obrigado pela tamo sua junto. presença aí. Tamo junto. E vamos lá, meu amigo. Como é que é essa vida corrida aí que você vive, ministerial e etc. Desde os 17 anos. A vivência ministerial foi alguma coisa que foi crescendo na minha vida, né? Tipo, crescendo progressivamente. Eu não falo isso por soberba, mas eu acredito que cresceu muito mais rápido do que eu achava que ia crescer, correto? E até mesmo essa citação que o senhor fez sobre a questão do meu trabalho, né, da prefeitura, foi uma coisa que... Não difícil, né? Concursado, se fosse qualquer outro trabalho, Aham. a estabilidade é uma coisa que atrai o ser humano, né? Independente da esfera. Então, essa correria minha, assim, de uns anos pra cá, digamos 2 anos e meio pra cá, eu prego faz desde 2017, mas a proporção que tomou foi a partir de 2019, 2020, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais, digamos assim, constante, né? Constante. Então, hoje, pra mim, eu digo que eu posso afirmar pra vocês que eu tenho uma rotina totalmente diferente do que eu achava que eu ia ter. Porque eu sou uma pessoa, assim, que teve o desenvolvimento, entre aspas, corriqueiro, normal. Escola, a faculdade eu abri de engenharia, tive que trancar, fui pra teologia, a gente fala disso depois. Enfim, foi uma coisa que foi tomando proporção. Então, respondendo isso aí, a questão do meu ministério foi uma coisa que foi crescendo na minha rotina. Digamos que era aquilo que era 50%, 60%, 70%, Sim. até chegar ao inevitável 100%. Aham. Então, eu costumo falar em todos os podcasts que eu participo, entrevistas e coisas do tipo, que eu não coloco isso como doutrina. Eu sei que tem pessoas que não vão ter a sua vida 100% ocupadas pelo ministério. Sim. Mas foi uma coisa que Deus me chamou para ter. Pode até, inclusive, meus pais afirmam isso. Eu não tinha essa pretensão. Não foi forçado, foi Porque acontecendo naturalmente. eu tenho os meus cursos, eu tenho as minhas preparações, Sim. curso técnico, curso de idioma. Eu estava me preparando como qualquer adolescente Sim, pra uma de vida classe média profissional, hoje. então. Exatamente. Quis iniciar a engenharia, tenho cursos técnicos, mas foi tomando uma proporção, foi dando certo. E eu parto da seguinte filosofia: você investe naquilo que está dando certo. Sim, verdade. com certeza. Então hoje eu não tenho como desvincular a imagem do Otton normal, do Otton secular que trabalha e tal, do Otton pregador. Quando eu vi que estava crescendo demais e que eu era o Otton pregador, independente de onde eu pisava, falei, então vamos que tem que ser isso mesmo, por entendeu? aí. E você vem de uma família, você é crente de berço, Sim, nascido sim. e criado na igreja. Sou bisavô, sou Bisneto. bisneto de fundadora de igreja, de pastora, Aham. que fundou 2 igrejas do nosso campo, em Areias e em Engenheiro Passo, Ministério Madureira.
Não tem, meus pais não são pastores, mas trabalham com missões, né, na igreja. Então, sim, eu tenho essa vivência, sim. E você é nascido em Resende? Na PEMIR. Na engenheiro. Em Na Resende. PMI, minha irmã nasceu na PMI, eu nasci em Resende também, PMI, tá, ó. PMI é um bairro? A PMI Não, é o hospital de Resende. Ah, né? tá. É. PMI Tem é um nome, né, o Resende. hospital que... Eu não lembro. Eu sei que na época também. da minha irmã eu só lembro como a PMI também. É. Mas eu já não, eu nasci no Hospital do Exército, lá dentro. Meu pai era militar. No Hospital do Exército, nasci lá lá na dentro do Hospital do AMAN, Exército, lá na dentro da AMAN academia mesmo. militar. Resendense É. também, cara. Conterrâneos. E não sou de Gero Passos, né? Conterrâneos e flamenguistas, os dois, então a gente Eu tá também bem. sou, só que eu falo que eu sou flamenguista não praticante. Né? Venceu, a gente torce. Teórico. Na teoria. Venceu, a gente perdeu. torce, perdeu, a gente zoa também. Deu a hora do culto, eu vou pra igreja. Aí depois entro lá no Depois eu site fico e ver o sabendo o que resultado. aconteceu. Já sofri muito, porque eu sou da época onde eu era intenso, que o Flamengo só perdia. Aham. Aí eu perdi a paixão, aí foi esfriando, mas agora, enfim. O Flamengo tá voltando a só perder. Tá né? voltando, né? Tá Pois voltando, pois tá Tá voltando às raízes. Mas Jesus saiu do barco, né? Jesus abandonou o barco, aí deu ruim. Deu ruim, Fica deu ruim, difícil. deu ruim. Legal. Mas aqui, essa questão aí com seus pais, cara, como é que é isso daí? Eu acho muito bacana isso, principalmente por você ser um camarada super jovem, né, Otto? Aham. 23 anos. E como que foi essa visão dos seus pais quando a sua vida começou a direcionar totalmente para a questão do ministério, com essa questão do estudo, que foi tendo esse balanceado aí que você falou, 50%, daqui a pouco foi tomando 60% naturalmente, Sim. é claro, com as coisas funcionando bem. Mas como que foi isso? Porque eu vejo, né, que eles te apoiam e estão contigo aí em todo momento. Mas como que foi isso? Teve uma transição, teve uma virada de chave, ou teve um momento que eles falaram, poxa, vamos segurar, vamos esperar isso, vamos Entendi. tentar aquilo? Então, eu tô aproveitando até esse gancho pra dizer que eu tô colocando um pouco do que eu vivi nesse sentido no meu segundo livro agora. Comecei a Bacana. escrever essa semana, o segundo livro. Enfim, a gente também pode falar um pouco depois Super sobre. novidade, então. Tá saindo agora do forno. Então, na verdade, houve uma preocupação natural, normal de qualquer pai, de Sim. qualquer mãe. Tipo assim, poxa, a estabilidade, né? Sair da prefeitura foi um desafio muito grande. Eu fiquei 1 ano tentando Sim. conciliar, e a maioria das pessoas e agenda já no nível nacional. Tipo, tinha dias que eu não dormia, eu vinha do aeroporto e trabalhava direto. Caramba. E tudo na vida eu parto do seguinte pressuposto. Se você não conseguir se dedicar nas duas áreas com a mesma excelência, ou por não ter tempo, ou por não ter energia, você vai começar a ter deficiências em uma área ou em outra que vão acabar prejudicando. Sim. Comprometeu o resultado ali, não tem jeito. E no trabalho estava começando a surgir isso naturalmente, as minhas ausências. Sim. E no ministério eu estava começando a repetir muita pregação. Isso é uma coisa que eu até anotei pra falar aqui. Exato. Então, aí você começa a entender o seguinte. Eu não sou um cara que romantiza as coisas ao extremo, né? A gente não tá na Disney. Sim. Mas existe um momento que Deus vai deixar claro para você qual é o caminho que você tem que tomar. E Deus vai deixar claro isso através das vivências e das experiências que você vai ter que passar. Você vai chegar num esgotamento tão grande, principalmente mental, que você vai falar, caramba, se eu estivesse no caminho certo, eu teria uma paz maior dentro do meu coração. Aí eu tava lá pregando, me dedicando no trabalho, né, sendo cara exemplar, mas não tava tendo uma paz dentro de mim que eu precisava ter, inclusive para ministrar, inclusive para pregar, inclusive para fazer, enfim, as minhas coisas. Chegou nesse momento. E aí eu costumo dizer o seguinte, Hugo, todas as vezes que chega nesse extremo, principalmente pra gente que é crente, a gente que é cristão, a gente precisa se perguntar e não existe erro em fazer isso. O erro é você continuar arrastando duas coisas ao extremo que estão te sugando, que estão te puxando. Então, para eles, foi um pouco mais demorado isso. Mas para mim, foi logo de cara essa percepção que eu tive. Caramba, é isso aqui que Deus quer que eu faça. Cara, agora eu te fazer uma Entendeu? pergunta assim de forma bem prática, né? Sim. A gente tá falando que o podcast é bom pela essa informalidade. Sim. Cara, eu sou pai agora, tá? Eu vou te falar do ponto de vista de pai, muito embora isso vai demorar muito para acontecer. Mas eu fico pensando, o Otton chegou lá em casa para pedir para namorar minha filha. Aí o pai, o que o Otton faz? Você chegou a passar alguma situação assim? Passei, claro. Ah, eu sou pregador da Mas palavra. na verdade, Tá pastor, bom, eu encaro mas- isso sempre. Quando eu falo que saí do concurso, poxa,
o olhar que me olha é uma Entendi. coisa assim, cara, Você o olha que de você uma tá maneira fazendo da diferente. sua Que é vida? diferente você falar disso para um camarada que tem 50, 60 Exato. anos, né? Outra coisa é você falar para um camarada de 23 anos que tá indo na tua casa pedir para casar com sua filha. Porque a galera só pensa no dinheiro. Sim. Não adianta. Eu passei por isso esses dias pra declarar o imposto de renda, pô. Da onde que eu vou tirar pra poder declarar o negócio? Entendi. Aí, poxa, porque o pessoal acha que é maluquice, mas eu falo isso sem medo de errar, os meus pais estão aí. O ministério não serve para, não é coisa com fim financeiro, e quem olha com fim financeiro já perdeu a ideia de ministério. Mas se eu falar pro senhor que eu tô ganhando menos que eu tava ganhando quando eu tava trabalhando, eu vou estar mentindo. Sim. Hoje sim. Deus tem me prosperado muito mais nesse sentido. Sim. Pelas redes sociais que eu tô te falando, pelas agendas e tudo mais. Então, eu dei um passo de fé. Faz um ano que eu saí do concurso. E Deus tem me honrado até o dia de hoje, entendeu? E você concorda que o ministério é uma forma também de empreender? Com certeza. Com certeza. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, né, a gente vê Jesus recebendo doações das pessoas, e aí, não, Otto vai falar de Jesus, então vamos para Paulo, então, que recebia também. Ele cita algumas igrejas que o ajudavam financeiramente, porque não tem jeito, gente. A gente não Você tem que fala comer, de tem que pagar dinheiro, contas, você vai poxa. ter que casar, você vai ter que... Exatamente. Né? Então, as pessoas que têm uma deficiência não, as pessoas que têm um preconceito de falar em dinheiro, provavelmente têm problemas com dinheiro. Na maioria das vezes, o histórico da pessoa não é bom com dinheiro, ela acha que você não pode ganhar, que não é... Começa a ver o cara ali. Porque a pessoa que está focada nos frutos que você está dando, nas almas que você está abençoando, nos lugares que você está passando e está deixando um legado bom, não vão se preocupar com a Ela questão vai do virar dinheiro. e falar assim, cara, vamos abençoar o Otto Exato. porque ele precisa ir para mais lugar. Exato. A gente vive isso. Ela vai né? ser um apoiador, entendeu? Sim, a Então visão tem é muitas. totalmente diferente. E aproveitando esse gancho aí, eu costumo separar isso. Inclusive li alguns livros sobre empreendimento, né, e tudo mais ao longo da minha vida. Gosto muito de ler. A pessoa que tem um caráter desprezível, ela vai sempre ter dificuldade em abençoar o outro. A pessoa que tem um caráter desprezível, ela sempre vai ter dificuldade para abençoar o outro. E quando vê o outro sendo abençoado, é pior ainda. Ela vai querer justificar ou buscar um meio, um modo, uma razão para dizer, não, essa prosperidade não é uma prosperidade legal, não é uma prosperidade que Deus está aprovando. Mas não tá meio que sujar a história da já pessoa. a pessoa sábia não. Ela vai aplaudir a prosperidade do outro e vai buscar para si meios para prosperar, entendeu? Agora, Sim, como legal. não transformar o ministério num negócio? Boa O pergunta. ministério é empreender, mas como não fazer disso mais um negócio do que necessariamente um ministério? Eu não vou responder isso com frase de efeito, apesar da minha vontade de responder. Mas você é bom nisso. Não, Você é bom. Mas faz as duas. Faz as duas. Não, É isso que eu vamos falo, começar das com uma duas resposta respostas. prática, pragmática. Eu não sou o dono da razão e tô longe de ser. Mas tem um método que eu coloquei na minha mente para poder impedir que isso acontecesse. E olha, a nível de Brasil, até mais do que lá fora. Porque a gente sabe que a igreja brasileira ela é gigante. E o evangelho no Brasil gira bilhões por mês, por ano. O que eu fiz? Falei, vou deixar o negócio entre família. Porque se eu deixar entre família, eu vou ser tutelado, gerido, guiado, orientado pela mesma pessoa que formou meu caráter. Então eu sempre deixo em casa. Quando você começa a botar empresário, começa a dar uma importância muito grande, você acaba tirando seu foco. Eu não vou mentir para o senhor, eu tenho de fato o meu livro, o meu curso e ganho dinheiro através disso. Sim. Tenho empresários que chancelam essa área do meu ministério, mas o subir no altar, o pregar, o ganhar almas, tá entendendo? Aí é uma coisa que eu gosto de deixar mais em você família. já Tanto é que já fiz, não vou falar porque é antiético, mas já fiz parte de empresas que chancelam pregadores e Não deu cantores do certo, Brasil todo. não Poxa, foi. o mercenarismo era muito grande. E Porque isso o foco acabou. acaba virando outro. Eu comecei né, a pregar na realmente. rua, né, pastor? Eu não consigo aceitar 10 mil pra pregar numa igreja. Cara, mas uma Tá vez, entendendo? uma vez eu ouvi uma assim, isso Aceitar não minto? Pedir. Sim. Pedir. Né? Eu acho que assim, é aquilo que você falou. Muitas vezes a gente faz os convites e o pregador não estipula. E você é uma prova disso. Sim. Você é um cara super coerente. A Sim, gente tá sim. aqui pra falar. A gente disso. tem a experiência. Você já convidou, a né, gente da já forma teve como, trabalhos. como você trata. Mas uma vez eu ouvi um camarada, ele era músico, bem conceituado numa banda aí. Ele falou o seguinte: olha, eu sirvo a Deus na minha igreja local. Tô aqui, em São Paulo, e aí me convidam para ir para a igreja, sei lá, algum extremo do país. E ele falou, cara, tem duas situações. Primeiro, eu estou sendo convidado. Segundo, normalmente, o que ele falou, cara, na maioria das vezes eu comecei a analisar
o nosso ponto aqui, para a gente que está convidando, e muitas vezes é o que acontece. Ele falou, cara, o voo é sempre no pior horário. Quando você chega lá, Voar não no Brasil necessariamente... não é pra qualquer um, não. Não necessariamente tem uma pessoa preparada para te receber. Às vezes querem te colocar na casa de um irmão, esse irmão não tem experiência ou não vai... Né? Cara, você tá fazendo um voo, tá cansado. Ele falou pro senhor um mantra dos viajantes. E ele do falou, Ministério cara, Brasil. ele falou, isso deveria ser a exceção, mas muitas vezes é a regra do que acontece. Então, para que eu saiba que eu vou enfrentar aquele desafio, eu já estipulo algo que faça sentido. Sim. Eu ouvi Aqui na falar região sobre eu isso fico também. muito confortável, né? A gente cria uma network de amigos legais. Eu já sei onde eu piso e onde eu não piso, entendeu? Não por questão de oferta, mas pela tratativa que conta até mais do que a oferta. Sim, Agora, quando eu vou para terrenos desconhecidos ou longínquos, de fato a gente age com uma Eu ouvi um falar zelo. sobre isso também, acho que muito parecido com o que você falou, Diogo. Porque às vezes a gente fala muito de valores exorbitantes, é claro que a gente sabe que tem gente que exagera, né? A gente tem vivido isso hoje em dia. Mas eu já vi pessoas, né, coerentes comentando também sobre essa questão, que falam, gente, às vezes a gente acaba sendo, entre aspas, obrigado a colocar determinados valores, porque se a gente deixar muito em aberto, as pessoas abusam também da nossa boa vontade. Poxa, nós estamos deixando o conforto do lar, nós precisamos nos preparar, nós estudamos, nós ensaiamos. Então a gente está indo para prestar o nosso melhor. E a pessoa não recebe a gente com o melhor delas. Então a gente acaba sendo, entre aspas, E eu não sei porque que as obrigado a pessoas colocar olham de forma valores. de forma diferente. Você está chamando um palestrante, o cara se preparou, Exato. o cara está tirando um tempo. Exato, Ele exato. está agregando valor na sua comunidade, no meio dos seus. Aham. E isso precisa ser honrado, entendeu? Sim. Cara, mas os excessos estão Tão grande. grandes, né? Assim, a gente estava falando um pouquinho. Mas, enfim, né? Aquela questão também, a lei da oferta e da procura, né? Sim. A partir do momento que as igrejas se posicionarem a respeito disso... Se Acho estão que as pedindo é porque tem quem pague pague. também, né? Quem tá... Mas, enfim... Boa. E assim, por aí. e se você for analisar, cara, igual você foi... Cara, você foi para a Europa agora. Você não sabe nem aonde você está indo, teoricamente, né? Sim. Você meio que tá refém de quem vai te receber. Exato, totalmente. Cara, você já pensou? Você chega lá, Passa a um pessoa não perrengue. te pega no aeroporto. Já começa. Né? Então, assim, as situações que você... E principalmente até mesmo dentro do país, né? Existe uma margem de risco, às vezes mínima, às vezes maior, mas existe. Sempre. Sim, sempre tem. Sempre. tem. E como que foi, já que a gente entrou na Europa, como é que foi a Europa, Otton? Fala pra uma gente aí, qual foi o experiência período de tempo, como é que foi lá, ó? Uma experiência muito Ministerialmente e pra você mesmo. Foi a primeira vez lá na Europa, fazendo... Foi a primeira vez na Europa, assim. Foi muito legal pra mim, Hugo, pelo seguinte aspecto. Eu acho que eu nunca tive diante de uma plateia, público, ouvintes, né? Que estivessem tão desejosos de ouvir uma mensagem como lá. Sim. Otto, mas a Europa não é nada comparado ao Oriente Médio, onde tem perseguição, a África. Concordo. Sim. Mas eu não fui na África nem no Exato. Oriente Médio. Para minha experiência, eu nunca estive diante de um público tão sedento para ouvir e tão atencioso para ouvir. Tipo, a coisa tava tão... E está, né? Tão sensível nesse aspecto ali, que você, como a mensagem, entre aspas, né? Não me entendam mal, mas superficial, rasa, sim. as pessoas já são tocadas, cara. Sim. Eu acho que a realidade no Brasil hoje, ela chegou no seguinte e preocupante nível. As pessoas, elas estão olhando para o evangelho e para as coisas de Deus como se fosse apenas mais um discurso legal que nos alimenta para uma semana de trabalho, para uma semana. Mas lá não. Lá eles estão vendo nitidamente a necessidade de se agarrar a Deus como uma oportunidade de vida ou morte, entendeu? Uma coisa de vida ou morte. É isso que eu vi. Agora, assim... Por aqui o negócio estaria muito confortável, digamos Claro. assim. Está confortável. Acho que é por aí, né? Está confortável. E aí é complicado É o evangelho que não demais. traz mudança. Não é, pastor, exato. Aí você fala, não, porque existe um déficit de pregadores exortativos. Não existe. Não existe ausência de mensagem exortativa, porque se prega mensagem exortativa. Volta de Jesus. Tem muita gente que fala, hoje não se Não. prega a volta de Jesus. No teu Prega. ponto de vista, fala assim. Fala sim. Fala, você tem fala, conhecido, tem lidado fala. com muitos outros pregadores A também. questão a gente tem que colocar uma coisa bem clara. A internet está promovendo mais pessoas com pregações Exato. egocêntricas e tudo Sim, mais. sim. Agora, falar que não existe gente falando da volta de Jesus, existe. Existe. A questão é, o comodismo, estar confortável hoje,
é o que está trazendo uma crise muito grande. Porque eu costumo dizer o seguinte, e falo isso inclusive no meu curso, o conforto, ele traz um dano não. O conforto, ele traz um risco muito maior do que os desafios. Os desafios sempre vão estar ali diante de você te cobrando uma melhor versão, te cobrando que você seja melhor, te cobrando que você se posicione cada vez de uma melhor forma. Agora, o conforto não. E a igreja do Brasil hoje, ela está no conforto. Ela não tem desafios propostos, perseguições. Ah, não, mas nós temos agora um governo esquerdista. Sinceramente, com o tanto de crente que tem no Brasil hoje, mais de 80%, vamos pegar os católicos também, ele não vai conseguir fazer as medidas religiosas que a galera estava achando. Isso é uma coisa de mais tempo. Longo prazo, né? Nem se compara com as perseguições que se tem nos países. Não se compara. E fora que a Europa, e eu vi isso com os meus próprios olhos, antes me contaram, mas agora eu vi. O islamismo tomou conta da Europa praticamente toda. Agora, jovens e tudo mais. Deixa eu te falar, isso é interessantíssimo também, né? Porque eles se programam, né? Uma família adepta do islamismo, os caras têm trocentos filhos. Sim. Então, inevitavelmente, a proporção do crescimento deles é maior. Enquanto o cristão tem 2 filhos, né? Tem que ter mais uns 5 lá para procriar. E eu vi isso, né? Ô, Diogo, dá continuidade aí, Diogo. Só Maitê, só não. Mas isso é um fato, né? Agora, sobre a Europa, cara, um amigo nosso em comum falou para mim uma vez, ele mora muitos anos fora, inclusive na Europa, ele falou assim, Diogo, a pregação aqui no Brasil é muito nessa linha, né? Claro, de forma bem genérica. Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai prosperar suas finanças. Ele falou, cara, lá na Europa houve-se menos esse tipo de abordagem porque, teoricamente, né, é uma região ali de primeiro mundo, enfim. Claro, alguns países sofrendo um pouco mais, outros menos, mas, em linha geral, esse não é o tipo de mensagem que atrai. Sim. Você percebeu isso lá também? Percebi. Na verdade, pastor, eu gosto muito de ser pragmático quando eu falo sobre isso. Por quê? Eu espero me fazer entender. É muito complicado a gente falar... Não, a mensagem é essa, ponto final, a gente tem que pregar isso. Concordo. Mas, veja bem, existem extremos e extremos. Se o cara que fala dessa forma me chama de extremista por pregar uma mensagem que, segundo ele, é egocêntrica, o contrário também pode ser válido. Porque nós temos diversas teologias que se molduraram ao longo da história e que só se tornaram realidades porque no tempo em que foram criadas, germinadas, havia uma necessidade específica. Se a Bíblia tem resposta para todas as perguntas do mundo, e essa é uma frase que eu gosto muito de falar, a gente precisa entender que ao longo da história vão haver discursos posicionados para uma devida necessidade. Uma mensagem que é pregada, por exemplo, na Colômbia, num subúrbio colombiano, ela vai ser naturalmente, e eu não quero aqui falar o espiritual da coisa. Sim. Não, o diabo tá lá fazendo aquele pregador falar de dinheiro. Pelo amor de Deus. Não. É uma mensagem que, para aquele momento e aquele contexto, ela vai ser aquela mensagem. Se eu for na zona sul do Rio de Janeiro falar sobre prosperidade, falar sobre dificuldade financeira, que impacto que vai ter? É igual você ir na Alemanha e falar sobre Deus vai abrir portas. Tanto é que eu me preparei para não falar sobre isso. Lá, né? Exatamente. Você esteve lá também. Exatamente. É porque o contexto é outro. Você, Exato. Né, acho que o próprio pregador O público, no estudo, né, que você está ali. E aí, até espiritualizando um pouquinho as coisas. O Espírito Santo vai mostrar, vai revelar para a pessoa a mensagem que aquele público está necessitado realmente de pessoal receber, hoje pegar e criticar simplesmente por criticar, você olha a Bíblia, por exemplo, ela é tão gratificante falar sobre ela contempla pessoas de formações culturais e intelectuais diferentes, mas que estão dividindo páginas num mesmo livro. A gente tem, por exemplo, Paulo, o super culto, e Pedro, que era um pescador. Então, a gente querer enquadrar as coisas é muito complicado. Então, eu costumo dizer o seguinte, pregue a verdade que o Espírito Santo colocou no seu coração, desde que ela seja condizente com a palavra. Agora, não fique preocupado em querer se posicionar diante de outras mensagens de maneira tão ferrenha, porque nem o próprio Paulo fazia isso. Ele criticava, ele ele combatia as heresias que eram apresentadas na época. Heresia é uma coisa, mensagem contextual é outra. Inclusive, cheguei no ponto que eu queria. Heresia é uma coisa, mensagem contextual é outra. O que seria uma heresia? Seria uma verdade que foi deturpada, corrompida e que deixou de ser uma verdade. Passou a ser uma coisa de interesse próprio ou comum de uma comunidade. Agora,
uma mensagem contextual, ela é abrangida e aplicada para um público que tem uma necessidade. E é óbvio que se eu pegar e começar a falar de um Deus totalmente distante, totalmente distinto, numa comunidade simples, onde existem necessidades como, por exemplo, a financeira, do quem eu vou atrair? Sim. Essa é a grande verdade. Quem eu vou atrair? Então eu sempre tenho muito cuidado, muita cautela para falar disso, porque assim como eu fui levantado para falar de uma certa forma, de uma certa maneira e para um determinado público, tem outras pessoas que foram levantadas para outro tipo E de assim, a realidade. heresia ela vai deturpar, como você falou, uma verdade da palavra, né? E ela é perceptível. A contextualização é você pegar a Bíblia como um todo também e ver qual a parte ali que vai se aplicar para aquilo que você está falando, né? Exato. Agora, uma outra pergunta. O que você acha, e assim, isso é uma qualidade, eu diria uma qualidade, uma virtude. Você tem uma oratória muito boa, no entanto que você dá no teu curso também fala sobre oratória, sobre né? oratória. E você tem frases de impacto Sim. muito boas também. Sim. Né? Tava vendo um dos vídeos seus já chegou a 8 milhões de visualizações. Recente. O que você acha da galera, sem a gente citar nomes, mas tem uma galera que está explodindo aí que usa muito essa linha, essa parte de só segue isso. Apenas essa linha, né? Eu acho que talvez esse extremo. Perfeito. Sim. Né? Esse Perfeito. extremo de usar Você apenas navega essa muito bem nas duas. Sim. Mas tem uma galera que vai só para Na verdade, para tudo existe um rótulo e um conteúdo. Você ficar sustentando só com frase de efeito é muito rótulo e logo vão descobrir que você tem pouco conteúdo. Sim. É igual esse vídeo de 8 milhões. Tá chegando a 7 mil comentários. Eu não vejo todos, mas tem muita gente que me critica. Essa galera que me critica não entra no meu canal do YouTube pra ver uma pregação inteira minha. Sim. Boa, excelente. Tá entendendo? Com certeza. E é por isso que eu faço questão de dizer, isso vale pra tudo na nossa vida. Tudo tem um rótulo e tudo tem um conteúdo. É óbvio que a primeira coisa que a gente vai ver é o rótulo. Se vai atrair, se vai ser condizente com aquilo que a gente quer, se vai ser uma coisa legal. Agora, cedo ou tarde, você vai ter que ver o conteúdo da coisa. Entendeu? É um pouco do que eu ia te falar aqui agora também. Há quem diga o seguinte, essa linha, ela atrai e chega em alguns lugares onde, por exemplo, uma pregação pentecostal talvez não vai chegar. É, uma expositiva. Né? Sim. Uma pregação aí talvez... Ela abre portas, né? Ela Dá abre acesso. portas. Mas e isso é não vou dizer uma preocupação, né? Porque a minha preocupação não vai mudar isso, mas é uma observação que a gente faz até que ponto essa linha, esse público que está consumindo isso, ele está de fato, como a gente fala, ele gerando uma transformação efetiva. Mas na verdade, pastor, me permita ponderar a seguinte questão, a seguinte observação. Hoje, numa sociedade onde tudo, ou, né, para não generalizar, né, gente, a maioria das coisas é superficial, seria natural que cedo ou tarde pessoas com discursos superficiais também se destacassem. Verdade. É natural. Sim. Hoje tudo Otto, mas você está pegando outros ganchos. Eu estou sendo contextual diante daquilo que a gente tem hoje. Sim. Pegue a Grécia, por exemplo, aonde Paulo pisa esperando os seus colegas para prosseguir viagem e aonde ele vê tantos discursos e tantas pessoas falando, tantos altares, tantas possibilidades de crença. Relativismo. Sim. Hoje tem muita coisa sendo oferecida, mas pouca profundidade. Então, me permita dizer o seguinte, numa sociedade, né, numa realidade, onde relacionamentos são superficiais, outros exemplos, até mesmo conhecimentos são superficiais, onde preocupações são superficiais, onde políticas são superficiais, os discursos superficiais iriam se um evangelho destacar. Superficial. Ninguém quer se também. aprofundar em nada. Essa que é a grande verdade. E algo que eu vejo também, que eu acho que passa muito por aí, é a imensa participação das redes sociais nesse superficialismo. Sim. Né? Porque o que dá, a gente vem já até para a parte técnica, o algoritmo vai gostar do Exato. que tem mais visibilidade. Exato. O que está tendo mais visibilidade? São aquelas coisinhas pequenininhas, superficiais e tudo. Por um lado, realmente é isso. Por outro lado, a gente vai cair naquela questão que a gente fala, cara, mas é isso que às vezes vai atrair a pessoa o suficiente. Legal você pegar isso aí, porque isso envolve o tempo, vídeos curtos, Sim. as frases rasas, tá entendendo? E até mesmo o cenário que atrai a pessoa para que ela se foque naquilo. Otto, mas isso são estratégias. Beleza, tudo bem, mas vamos chegar na seguinte conclusão então. Se nós temos conteúdos rasos,
coisas momentâneas que vão gerar talvez ali um toque emocional na pessoa, mas que não vai ter nada para a posteridade. Então isso é preocupante demais. Sim. Porque nós temos muitas coisas sendo pregadas, pouca mudança sendo vivida e um efeito aparente. É um circo. É uma coisa de momento, é uma coisa de instante, é uma coisa chamativa, mas é como um balão. Sim. Que é por fora atraente, é grande, mas por dentro é totalmente vazio, entendeu? Mas como, na sua posição, não se deixar dominar por esse viés? É buscar a profundidade. Legal. É uma coisa que nenhum pregador vai poder fazer pelo ouvinte. Entendeu? Então, a minha questão eu falo isso sempre, né? Eu trabalhei isso até um pouco no meu livro, no meu primeiro livro. Você precisa sempre estar buscando a profundidade, por mais que isso incomode você mesmo, o seu ego, a sua carne, o seu eu. Você tem que buscar isso. Porque você vai ser inevitavelmente tentado a ficar na posição que você está. Isso vale para tudo, nos negócios, isso vale para a vida. Você vai ser tentado. A maior tentação do ser humano não é regressar, é permanecer no mesmo lugar que ele está. E isso vai valer para tudo na vida. Então, quando a gente busca, peraí, eu quero saber algo mais, eu quero ter mais, eu quero mais conhecimento, eu quero ir além. Isso é um favor que você faz para si mesmo. Porque o seu relacionamento com Deus tende a melhorar, o seu relacionamento com as pessoas tende a melhorar, o seu relacionamento profissional, o seu profissional tende a melhorar. Então o grande erro hoje é que a oferta e a demanda, né? Qual que é a demanda? Uma geração vazia que quer frases de efeitos. Qual vai ser a oferta? Pregadores com frases de efeito para alimentar essa geração, eu ia voltar entendeu? até um pouquinho na nossa conversa para falar sobre as pessoas que às vezes comentam que Jesus hoje não é mais pregado da forma que era pregado antigamente, né? Que não se prega mais a cruz, etc e tal. Talvez essa pessoa está sendo tão superficial que ela está imaginando ou apenas visualizando a superficialidade de rede social, etc e tal. E às vezes ela não quer se aprofundar. Sim. Porque tem as pessoas ali se aprofundando, igual você falou, que a parte do pregador é se aprofundar. Sim. Mas eu não posso fazer a parte do ouvinte, eu não posso fazer a parte da pessoa que está do outro lado da telinha, por exemplo. Né? E talvez... essa pessoa às vezes não está fazendo a parte dela de buscar. Poxa, exato. mas isso daqui, poxa, está bacana, mas será que ele tem algo a mais? Será que tem alguém que não seja ele falando algo a mais sobre isso? Então, às vezes, as próprias pessoas não procuram. E talvez essa pessoa esteja num lugar onde o que ela está consumindo é superficial. Ela não se deu conta disso. Porque para ela tá tranquilo, para ela tá de boa. E eu acho... E é muito cômodo, né, Otto? Cortei, me perdoa, mas é muito Não, cômodo eu boa. falar que, tipo... não tem mais pregadores que falam sobre a cruz. Sim. Porque para mim eu tô numa zona de conforto e eu tô satisfeito com aquelas pessoas que estão pregando o evangelho superficial. Exato. Então eu não olho para mim e falo, poxa, isso daqui já está superficial, já tá suficiente para eu chegar até esse ponto. Cedo ou tarde você vai ter que mais. chegar no conteúdo. Você não vai poder ficar no rótulo. Sim. Não tem como ficar no rótulo. E vale para tudo na vida. Então, o discurso, as palavras, as frases, né, que podem ser o rótulo, vale inclusive para as nossas vidas na questão do relacionar, né, do relacionamento, porque tem pessoas que vão ter um relacionamento com Deus rotulado. É um rótulo de relacionamento, mas não existe conteúdo. E com as pessoas também vai ser dessa forma. A pessoa que só se deixa levar por palavras, por discursos, por declarações, é uma pessoa que ainda está no rótulo. Quando ela vai para o conteúdo, ela vai ver a vivência, o comportamento, o caráter, e aí isso vai se você for para a rede social, vai lá no YouTube e digita pregação sobre cruz, pregação de confronto, pregação sobre arrependimento. Você Quem vai ter... quer... Acha. Procura e acha, gente. Acha. Quem quer, procura e acha. Cara, acho que essa que é a grande realidade. E você falou uma coisa aqui que eu achei interessante, que você falou que esse vídeo com 8 milhões de visualizações, ele tá chegando a 7 mil comentários. E a gente tem ouvido falar muito sobre os haters, né? Demais. Mas uma coisa que eu sempre, na vida, tentei administrar, é muito ruim ouvir críticas, né? E aí tem aquela pessoa que nunca construiu nada, vem te criticar. E sobre o argumento de que é uma crítica construtiva, né? Sim, isso é terrível, né? Mas eu sempre tentei fazer uma meia-culpa no seguinte sentido. Quando alguém vem criticar um trabalho na igreja, quando alguém vem criticar um trabalho nosso aqui, até que ponto o que ela está falando é superficial ou faz sentido? Sim. Tipo, Diogo, você é muito chato, você está falando muito, não está deixando o convidado falar. Opa, será que não faz sentido analisar? Agora, quando a gente está falando de 7 mil comentários e de gente te criticando, ou até mesmo gente te elogiando, porque tem os dois viés aí, né? Não, você pode ir para 3, elogiando, criticando e ofendendo. O terceiro Pior que ela ainda. pensa, pior ainda. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, como você lida com, suponhamos que fossem 7 mil críticas,
Isso é um ponto. E como você lida quando são também 7 mil elogios? Como é que você administra seu ego e não deixa a crítica aí te abater? Porque é uma pancada, né? Sim. Eu estava falando esses dias com um amigo, cara, o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Sim, oxe. Falei, cara, a gente olha na televisão e, poxa, né, foi uma coisa absurda. Agora, você imagina você lá dentro do estádio e, sei lá, 20, 30 mil pessoas te chamando, te depreciando. Cara, é uma pressão psicológica, meu amigo, que é muito difícil você conseguir ter um equilíbrio naquilo. E para você não ir para a rede social e responder, falar, como é que você administra isso daí? Cara, eu acho que a gente tende a ganhar sempre na vida quando a gente é o menos reativo possível. Eu digo em questão de instante, de momento. Porque na maioria das vezes que o ser humano é reativo, ele faz besteira. Ele se rebaixa ao mesmo nível de quem criticou ele, ele acaba contra-atacando, saindo da razão. E eu acho que não existe nada mais valioso para o ser humano, depois da salvação, do que estar com a razão. E quando você está com a razão, cara, você não precisa sair da casinha, você não precisa gritar, você não precisa se... provar nada para ninguém. E como estar na razão? Um primeiro passo, saiba a sua história, de onde você veio. Saiba que você não é qualquer um, entendeu? Saiba o caminho que você trilhou para estar onde você está. E em nenhum momento, olha só, eu tô falando para você se comparar com quem te criticou. Não tô falando. Foque em você, no conteúdo que você está passando, em quem está sendo abençoado, entendeu? O legado que você está deixando. Depois que você fizer tudo isso, depois que você mensurar, ou até mesmo, né, não querendo ser matemático, mas enumerar isso, depois que você tiver isso diante de você, aí você consulta quem falou, o que foi falado e, enfim, a relevância daquilo. Você vai ver que nem vai caber a comparação. Nem vai ser. Sentido, não vale a não pena, faz né? nem sentido. Não faz nem sentido. E ore para quem te critica um dia entender que o que você carrega é algo de Deus. É algo que realmente você não está fazendo com uma intenção ruim, entendeu? É algo precioso. Então, eu costumo dizer o seguinte. É uma frase, mas querendo ou não, tem que ser dita. Você tem que se manter em silêncio diante dos seus críticos até o dia que seus críticos perceberem realmente qual é a sua verdadeira intenção. Ou então, você tem que se manter em silêncio diante dos seus críticos até o dia que seus críticos perceberem qual é o valor do que você carrega. Se você quiser responder quem te critica, primeiro, você já está parando o que você está fazendo. Você já está deixando de fazer o que você está fazendo. Você já está gastando um tempo valioso que você poderia estar gastando em outra coisa para responder alguém que nem sequer faz parte do propósito que você tem ou da sua caminhada. Então, não se dedique necessariamente a responder quem te critica. Analise. Absorva, sempre vai ter algo a se absorver, mas no momento certo não vai ser você que vai ter que ir lá responder e tudo mais, vai ser essa pessoa que antes disso acontecer vai ter que dizer, realmente, perdão e tal, você tá fazendo uma coisa bacana, uma coisa legal, entendeu? Na verdade, então, é olhar para si mesmo, né? Acho que é o primeiro ponto. O que não necessariamente vai alimentar o seu ego. Sim. E isso não pode acontecer, Então, você falou bem no elogio. Tem 7 mil elogios também. Cauteloso. É aí que eu já ia conduzir para 30 milhões. Cauteloso. Né? Vamos lá. Então... Críticos. Beleza, a gente comentou aí sobre a questão da crítica, né? Mas então no caminho inverso aqui, na outra metade da pergunta, a gente tem 7 mil elogios aí. Como é que é essa questão de se lidar com a possibilidade de um ego inflado demais, Otton? O que você pensa sobre isso e como que é para você mesmo, né? Eu vou ser super clichê, né? Mas o elogio não te torna melhor do que você está. Ou seja, se não te torna melhor, não agrega o tanto que você acha que agrega. Sim. Então o elogio ele é apenas um reconhecimento por um trabalho já feito e não uma ponte para te ligar num nível maior do que o nível que você está. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, é natural você internamente, dentro de si, você ter um impacto com a medida que você é elogiado, né? É normal, é natural. Agora quando você reflete isso externamente, deixa isso mudar a sua imagem, deixa isso mudar a sua essência, aí se torna um perigo. Eu acho que dentro de mim é óbvio que eu tenho orgulho. Sim. Caramba, olha onde eu tô, que não sei o quê. Mas... Tá entendendo? Eu acho cara, que às vezes eu até vim meio... de uma realidade onde para pregar num culto de jovem era complicado da minha igreja. Hoje, pisar numa Almadego da vida para pregar, pelo amor de Deus, quem não sente isso internamente tá morto. Agora... mas uma coisa é o seguinte, é o elogio no sentido de envaidecer, né? E outra coisa é o reconhecimento, né?
Eu acho que uma coisa é eu chegar, caramba, Otton, você é o cara. E outra coisa, meu amigo, que Deus te abençoe, Deus tem te usado. Acho que vai da forma também como a gente se posiciona você nesse conseguir sentido, né? trabalhar isso dentro de você, igual você falou, né? Na verdade, poxa, eu diria que talvez fosse até uma hipocrisia de uma pessoa falar que, tipo, né, nesse exemplo que a gente usou aqui, 7.000 elogios não te causariam, no mínimo, uma satisfação interna, né, bem assoberbada, né, bem exagerada. Porque, pô, você vai falar, porque é resultado do seu trabalho, né? É resultado de um trabalho bem feito. Sim, sim. Mas aí ao ponto de não deixar isso, como dizem aí fora, subir para a cabeça, né, a expressão que se utiliza, né, para que isso não seja externado de uma maneira errônea, né? É, porque tem pessoas que vão construir pouco e no pouco que construírem já vão se ensoberbecer. Tem pessoas que vão construir o mínimo, tem pessoas que vão construir pouco, mas com o pouco que já construíram vão acabar deixando subir para a cabeça. Esse é o risco. Então veja bem, as pessoas que naturalmente têm o ego inflado, as pessoas que naturalmente são soberbas, elas naturalmente estão cavando a própria cova. Porque de quanto mais alto você tiver, a maior vai ser a queda sua. Agora, veja bem, existe o crescimento saudável e existe esse crescimento que não é saudável. Quando você tem ciência das suas origens, consciência de onde você veio, e todos os dias você carrega essa consciência dentro de você, você não cai nessa. Você, entendeu? A soberba não vai ser um problema pra você. Porque você reconhece. Então não existe nada mais, e desculpa falar isso, mas eu também falo disso no meu livro, não tem nada mais, eu digo assim, edificante pro ser humano do que ele equilibrar o passado, o presente e o futuro. O passado, quem era, o presente, quem eu tô sendo, o futuro, quem eu vou ser. Porque, cara, quem se soubesse só tende a perder nesse sentido. Entendeu? E aí o cara começa a pedir toalhas, frutas, né? Passagem de primeira clássica, de primeira classe e por aí vai. E aí se Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta. Não liga não, Otton, é porque esse menino, ele tá do lado de cá, entendeu? No meio do preparativo de uma agenda para uma conferência, entendeu? Eu sei. Então, tudo que a gente fala aqui, ele acaba lembrando, foi Jesus, Jesus, não vou ficar desabafando aqui, Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta. Dá pra ganhar dinheiro, não dá? Dá. Dá pra ganhar muito dinheiro, Dá pra enriquecer. Dá pra enriquecer. Dá pra ficar milionário. Não sei se dá pra chegar nos 7 dígitos, não, mas que dá. Mas dá pra ficar bem, dá. Dá, porque se você tiver um portfólio a apresentar, por exemplo, hoje eu sei que não vai acontecer, mas se eu tiver um mês aí sem agenda, tem o meu livro, tem os vídeos, tem o curso. Então, falar pra você, eu vou estar sendo hipócrita, eu vou estar mentindo. Então, sim, dá pra enriquecer, sim. E eu não diria, né, de uma maneira grotesca, como muitos dizem, enriquecer à custa do nome de Jesus ou do Evangelho, porque cada um cria o seu portfólio. Cada um cria a sua coisa. Então, o cara tá comprando meu livro porque ele quer comprar, ele quer me abençoar e quer ser edificado. Então, eu costumo dizer dessa forma. Assim, só reforçando o que você fala, a sua tratativa é bem coerente. Sim, né? não tem nada a esconder. Sim, é muito coerente e assim, eu acho que até coerente demais, né? A gente fala, o cara que agrega tanto não faz tantas exigências, com às vezes com pessoas que a gente traz não agregam tanto, etc. Mas você citou seu livro aí. Foi. Vamos falar sobre esse livro aí. Conta pra gente um pouquinho. Ele... Como que ele veio primeiro e depois fala sobre o conteúdo dele. Eu sou um grande amante da cultura dos anos 80 e 90, né? E você gosta de ler, né? Você já falou isso aqui pra gente. Isso fica bem claro ali no meu perfil, no meu modo de me vestir também e tudo mais. Então eu procurei trazer um pouco disso. Eu sou escritor desde 10 anos, né, cara? Eu escrevo muito antes de pregar. Escrevia na época da escola, cheguei a publicar 2 livros de literatura infanto-juvenil que não foram pra frente porque eu não tinha quem comprasse como tem hoje. Natural, normal. Então eu procurei unir. Esse é um livro de 100 páginas, chamado A Nostalgia do Primeiro Amor, que junta elementos visuais, claro, né, literários, mas visuais, dos anos 80/90, que une ficção com uma literatura cristã. É uma literatura que mostra um jovem que viaja no tempo, que é convidado por Jesus a viajar no tempo, e eu desconheço outro livro que apresente tal cenário, né, unindo ficção com a questão do evangelho, e ele é convidado a visitar ele mesmo 10 anos depois,
né? Ele tem 10 e vai 20 anos para frente, 10 anos para frente, com 20 anos de idade, o que ele se tornaria, o que ele entendeu, o que aconteceu com ele e tal, quais objetivos foram alcançados, quais não foram, e dentro desse parâmetro todo são apresentados questões relacionadas a futuro, correto? 10 anos para frente. E são duas narrativas concomitantes, né? Sim. A segunda narrativa, ela fala de um jovem, já mais maduro, que recebe uma visita também de Jesus, né, no porão da sua casa, enquanto ele está vendo fotos antigas do álbum da família. E quanto a esse jovem, a tratativa de Jesus é diferente em relação ao passado dele, entendeu? Sim. Então, enquanto um é trabalhado em relação às expectativas do futuro, outro é tratado em relação aos traumas do passado. E no final os dois se encontram. Claro que eu não vou falar porque eu já vou dar o spoiler. E o livro você pode encontrar, tô vendo aqui, né? Otton Soares OFC, né? No Instagram. Otton Soares OFC, o link na bio. Aqui. Você vai poder ir no Bit, eu não sei, tem um termo esse aí que junta todos os links. Bit.ly. O Bit, que junta todos os links. Linktree. Você vai poder encontrar o meu canal, o meu livro, o meu curso, entendeu? É curioso que você foi falando isso daí, rapaz. Deixa eu abrir um parênteses das minhas experiências, né? Eu sou mais não, que eu já tenho 40 anos agora, mas eu era meio ator, entendeu? Mas ator só dentro da igreja, fazia teatro, as coisas. Você contou isso daí, cara? Eu lembrei, eu fiz uma peça de Páscoa uma vez, Diogo, Coral Ângelos. Não, você já fez 500 peças. Já fiz umas 500. Já foi Jesus, já foi Coelhinho, tudo que você imaginar. já foi José. E decorava textos imensos, nossa, a memória funcionava muito bem. Mas cantava, enfim, a gente fazia de tudo um pouco. Mas nessa peça, você foi contando aí, eu fui lembrando um pouquinho dessa peça teatral. Eram duas pessoas, uma que foi interpretada até pelo pastor Rodinei, né, nosso amigo lá. Ele viveu com Jesus, então ele mostrava a visão dele ali, ele andava com Jesus, né? Ele estava no dia a dia com Jesus, ele estava caracterizado, né? Tudo com aquelas roupas, ele participava do teatro ali, tal, com Jesus lá juntinho dele e contando a história de Jesus, vendo Jesus, mas eu vi Jesus fazendo isso, mas eu vi aquilo e tal. Bacana. E eu fazia uma parte do teatro que eu era dos tempos atuais e conhecia Jesus através da Bíblia. E mostrava a minha história de uma família destruída e tudo. Até que eu tive um encontro com Jesus através da palavra de Deus. Você me contou essa história aí. Eu achei algo bem diferente, assim. Que assim, eu achei muito interessante. Eu já fiquei aí. Eu já vou alimentar o ministério. Já chegamos na casa aí dos 4 dígitos de venda já do livro. É muito bacana. Muito legal, cara. Graças a Deus. Já vou alimentar o ministério dele, eu vou entrar lá para comprar. Você falou que você está escrevendo outro tá livro. Tá R$20, tá bem baratinho. Você falou que você está escrevendo outro livro. Eu comecei a escrever o segundo livro essa semana. Já era. Olha, graças a Deus, esse ano, tipo, todas as metas já foram batidas. A gente tinha a meta de duplicar os seguidores, duplicamos nas redes sociais. Agora já estamos com outras metas. E tinha a meta de começar a escrever o segundo livro, né? 100 páginas também, mesma ideia. Enfim, eu não vou contar tudo, mas a gente já tem... Já tem o título, que é Antes de Errar, Memórias de 2017, que também fala sobre um pouco da questão da viagem no tempo, só que agora com outra pegada. É um filho que vai ter a oportunidade de ir para a época da juventude do pai. E ele vai ter o contraste dessa vez tem menos experiências minhas do que no primeiro livro. Eu tô pegando uma coisa de outra realidade. Tô pegando. Até porque não tento reclamar do meu crescimento e tudo mais, não tento. Tô pegando um cara que teve dificuldades mesmo. Um cara que errou pra valer mesmo, que se envolveu com vício, que se envolveu, entendeu? Coisa que não faz parte da minha realidade, mas que eu quis pegar até pra que outras pessoas se identificassem mais, entendeu? Então, esse jovem, ele vai ser. Ele é de 2017, ele vai poder viajar para a época da juventude do pai. Porque ele não dava crédito para os sermões do pai, ele não dava crédito para aquilo que o pai falava. Enfim, e aí ele vai ser colocado diante dessa realidade. Ele vai vivenciar o que o pai vivenciava. Do pai. Exatamente. Bacana. E você, além desse livro, tem um curso também, o curso que é Responda o Seu Chamado à Pregação. Sim. Que fala sobre perder o medo e a timidez de subir ao púlpito, aprendendo a discernir as palavras da Bíblia para escrever seu primeiro sermão. E aí tem lá a homilética, né, que é a arte de pregar sermões, a figura do pregador, oratória, linguagem, tipo de sermões, elaboração do sermão. Tudo girando em torno da questão da homilética, da arte de pregar, de falar em público, tanto é que o curso não atende só quem tem o desejo de ser pregador. O curso atende quem quer melhorar a sua fala em público.
Tanto é que teve pessoas que compraram para melhorar a sua fala em público, até porque a gente só tende a ganhar quando a gente melhora isso nas nossas vidas. Ambiente profissional, ambiente empresarial, a gente só tende a ganhar. Então eu falo sobre isso. Então o curso ele te dá uma garantia. Ele garante que você vai conseguir trabalhar as questões dos seus medos e suas timidez. Não é uma coisa, como que eu posso dizer, é uma coisa prática. Ele vai te dar dicas. É porque o cara tem que exercitar isso, né? Não, ele vai te dar técnicas que eu criei, técnicas que eu peguei de outros professores, técnica que, enfim, que vai te ensinar antes do discurso ter um melhor desempenho. Esse curso tá e como preparar, direto, né? e como preparar uma pregação do zero se você nunca preparou uma e expor ela também, entendeu? Então tem técnica Tem. pra trazer o povo. Não é como um livro de autoajuda sem pragmatismo, entendeu? Uma coisa direcionada. O que você tem que fazer, como que você tem que fazer, quanto tempo que você tem que fazer. É tipo isso mesmo, entendeu? Então... E que eu tava te perguntando, ele fica aberto direto, tá no Perpétuo lá no Sim, caso, tá no Perpétuo. e Você o pessoal vai entra no link também, pela indústria também. Explica aí o que é o Perpétuo, Hugo. Perpétuo acho que era um vizinho até a volta de Jesus. Perpétuo até a volta de Jesus. Direta, contínua, né? Até Jesus todo voltar. dia, toda hora que você entrar lá, ele vai estar à venda. Tem uns outros formatos de venda aí que ele não são ele Perpétuo, começou, ele começou com um low ticket baixo, entendeu? Sim, começou temporário, momentâneo. Aí depois a gente abriu o Perpétuo. Lançamento, tá 249 o curso. Bacana. Agora você falou aí de técnicas e tal. Cara, quem são suas referências? Aí assim, você pode falar família e tal, mas talvez pode ser familiares, mas pessoas mesmo da área que você se espelha e fala assim, cara, esse pra mim é a minha referência, é o meu... É porque às vezes fica até de dica, né? Pra quem tá assistindo a gente cara, e tudo e gostar, acompanhar as mesmas referências. No que tange a Bíblia, eu me espelho muito nas ministrações de Jesus, na única pregação de Estevão, que é a mais completa do Novo Testamento, e nas de Pedro, que são umas pregações mais assim contextuais diante de um público, enfim, que a gente encontra em Atos. Agora, no presente, eu visualizo muito Eliseu Rodrigues como referência e o pastor Otoniel Gomes da Adebrais, que é um cara assim fantástico no sentido da exposição bíblica. Um é super conhecido, que é o Eliseu, o outro nem tanto, que é o Otoniel, mas, cara, teologicamente... Eles são bons, né? E falando no aspecto cristocêntrico, são caras fantásticos. Eu ia falar, só para não perder a piada, e na altura também, vocês são bem parecidos. Não, eu sou mais alto que ele. Você é mais alto que ele. Sou. Fera, um homem de Deus também, né? Ele já teve algumas vezes com a gente aqui. Cara, já chamaram ele aqui, já. Já camarada teve já, não, ele teve aqui numa conferência da Umadev, na época ainda era da Umadev. Teve missões Na Missões, lá na Ilha São João. Eu me lembro dele na Umadev, Missões não me lembro, mas já teve aqui com a gente algumas top. E é bom ter referência, né, cara? É bom se espelhar. Falando em congresso na Ilha São João, fazer um jabá aqui, né? Congresso da Ilha São João, Missões está chegando, hein? 13 a 17 de julho. Vou estar lá na segunda lá. A programação tá top. Vai estar lá segunda-feira? Vou. Vai ser bênção demais. Hugão, eu tenho muitas perguntas aqui, mas vai aí, tem algumas. Então, o que eu queria perguntar aí também, meu amigo? Um dos maiores, ou talvez o maior desafio que você enxerga hoje para o jovem cristão, de fato. Quais são os grandes desafios, ou talvez, se você quiser elencar aí algumas coisas que você enxerga como grandes desafios para jovens cristãos se manterem firmes diante de Deus ali. Cara, eu penso o seguinte, tem muita gente hoje olhando para igreja, evangelho, Jesus como um rolê, uma vibe, entendeu? Uma modinha. Eu vou lá porque lá a galera é um ambiente legal. É evento social. Tal, conheço o pessoal, a turma, ouço uma música maneira. Isso. Então, eu penso o seguinte, você só vai poder experimentar tudo que Jesus tem para fazer na sua vida, e saiba que ele está super afim de fazer, se você se dispuser a ter profundidade com ele e na sua mensagem, no seu evangelho. Tem gente demais, criticando demais, falando demais e experimentando de menos Jesus. Tá entendendo? Sim. Tem gente falando demais de Jesus, demais do evangelho e experimentando de menos. Como é que tu pode falar de uma coisa que tu experimenta tão pouco? Então a gente está diante de exemplos, e eu pego aqui o exemplo áureo de Paulo, que teve a sua vivência de perseguidor, de assassino, correto?
achando que estava fazendo a coisa certa, e foi para o outro extremo. Paulo viveu os extremos. Vamos falar outros exemplos. Poxa, vai então em Agostinho de Hipona. Ele mesmo teve essa vivência quando ele foi apresentado para as cartas de Paulo. Ele viveu o extremo para depois viver o outro. Esse é o problema. Ninguém quer viver ao extremo Jesus. Ninguém quer viver ao extremo a ideia do evangelho. Por isso, o evangelho, que tem tanta coisa boa a oferecer, não atinge a vida dessas pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, a minha geração, e eu não vou falar a minha geração, todas as gerações foram assim. E sempre vai ser assim. Você só vai poder experimentar tudo que Jesus tem para fazer na sua vida, nos seus sentimentos, na sua família, na sua casa, quando você se dispuser a receber esse Jesus de braços abertos. As pessoas querem receber 10% de Jesus e querem que ele tenha uma interferência 100% na vida delas. Não vai acontecer. Se Jesus não pode tocar nas suas finanças, se Jesus não pode tocar na sua área matrimonial, se Jesus não pode tocar no seu estilo, se Jesus não pode tocar na sua playlist, se Jesus não pode tocar no na sua oratória... Fala, Deus. Qual só vai haver fruto no terreno onde Jesus puder plantar a semente. Sim. Agora, eu digo isso, entendeu? Sim. Agora eu vou te perguntar, na sua visão, eu ouço muita gente falar assim, tá? Com essa frase. Hoje é muito fácil ser crente, ser cristão, né? Você concorda dessa... Na verdade, são dois termos que a gente precisa diferenciar. Crente cristão, né? Crente é o que crê, cristão é o seguidor de Cristo. Sim. Agora, vamos lá. Hoje, na realidade eu brasileira... discordo, tá? Eu vou te falar por quê, mas... Sim. Não, então pode falar primeiro. Eu discordo pelo seguinte, eu acho que nunca será fácil, a caminhada com Cristo sempre será um desafio. Sim. Independente da época. Os desafios que eu enfrentei na minha geração são desafios diferentes que a minha, né, que a geração que hoje a gente cuida está enfrentando. Mas o desafio, na minha opinião, é ainda maior. Porque, por exemplo, na minha época, para você fazer algo errado, você precisava talvez articular um pouco mais. Hoje em dia você tem o celular na tua mão, meu amigo, você não precisa nem pensar. Você pega, abriu, você já está fazendo algo errado. Então, eu acho que o desafio hoje, e na minha concepção, na tendência, conforme os anos forem passando, o desafio será ainda maior, né? A Bíblia fala sobre perseguições, etc, etc. Mas eu acho que, assim, sem entrar nesse mérito, eu acho que hoje é muito mais difícil. Por exemplo, eu costumo dizer sempre isso, quando a gente vai nas congregações. Na minha época, aí na escola dominical, era uma questão de determinação. Meu pai falava assim, você vai para a festa no sábado à noite. Você pode ficar até a hora que você quiser, mas domingo de manhã você vai na escola dominical. Hoje, quando um adolescente sai, vai para a festa, quando ele vai, você vê ele no outro dia na escola dominical, foi porque ele quis ir e não porque ninguém impôs. E isso eu acho super legal, que a gente tem visto também uma geração que quer servir a Deus voluntariamente, não por uma imposição. Sim. A imposição foi muito boa porque me ajudou a me permanecer firme. Mas hoje, na minha concepção, é muito mais desafiador. E quando você vê um menino de 12, 13, 14, ou uma menina servindo, indo para a igreja, indo para um culto num sábado, cara, eu olho e falo assim, ela está enfrentando, ela está batendo de frente contra um sistema que está puxando o tempo todo para fazer algo errado. Eu penso que não sei, no meu ponto de vista, né? Nem certo nem errado, mas eu acho que essa frase, Diogo, de ser muito mais fácil, né, de seguir aqui, de ser cristão ou de ser crente, né, que a gente sabe que são termos totalmente diferentes, as pessoas confundem muitas coisas. Eu acho que isso é muito válido para as pessoas que vivem na superficialidade que a gente está falando aqui nesse período todo. Entendeu? Porque ele acha muitas vezes que o ser cristão é justamente assistir meia dúzia de vídeo e não conseguir buscar essa profundidade em Cristo que a gente está comentando aqui todo o assunto. Então, acho que é por isso que essa frase tem sido muito utilizada. Hoje é fácil servir a Jesus. É fácil você encontrar uma igreja que te aceite do jeito que você é sem transformação. Justamente por causa disso, por causa dessas facilidades. Né? Então, acho que eu também já estou até colocando, né, expondo a minha ideia. Mas é por causa disso. Tem muita porta larga dizendo que excelente. Não, Jesus está aqui. Sim. E aí as pessoas falam, não, é fácil, porque aquela porta ali está muito larga. Mas quem te disse que naquela porta larga ali realmente não, e ouça bem, tem porta de tudo quanto é jeito hoje, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai dar, e quando eu falo pessoa, eu tô falando da ideia, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai dar um tapinha nas costas, mesmo quando você estiver errado. Sim. Sempre vai digamos assim, te apoiar,
mesmo você indo num caminho que tá te quebrando. O erro não é isso, porque para todo mundo vai ter alguém agindo dessa maneira. O erro vai ser se o indivíduo vai dar uma importância para essa pessoa e vai aceitar. Cara, e é exatamente essa mesma questão que eu aplico quando a gente fala de igreja. Todo mundo que se cerca por pessoas que sempre vão aprovar atitudes, tá cavando a própria cova. Falo eu de novo dessa forma, sem maneira de errar. Porque veja bem, você sempre vai precisar todo dia, ou de alguém, ou de um espaço, ou de um contexto que te confronta. Todo dia você vai precisar disso. Porque se você tiver pessoas que vão apoiar você no seu erro, na sua falha, elas estão patrocinando a sua queda no futuro. Elas estão investindo na sua queda no futuro. Porque quem é de verdade, quem realmente se importa contigo de verdade, ou quem traz algo a agregar para você, vai apontar o dedo na sua cara e vai falar, olha, pelo amor de Deus, você sabe que isso aqui não vai trazer coisa boa. Pode estar sendo bom agora, mas não vai gerar frutos bons no futuro. Porque quem se preocupa com a gente não se preocupa só no presente, se preocupa com a gente já no futuro. Cara, e você Entendeu? falou um negócio que eu tenho falado muito, assim, em rodas de amigos, e eu sou nascido e criado num lar cristão também. E eu já vi muita gente boa ficar pelo caminho por uma simples razão. E aí eu abro um parênteses para te dar os parabéns pela sua atitude. A gente marcando a galera que não está ouvindo, não acompanhou, né? A gente estava tentando uma agenda contigo, você falou, olha, nesse dia eu não posso, porque eu preciso estar na minha igreja local. Sim. E eu já vi muita gente boa que ficou pelo caminho porque não tem sobre si uma liderança para te dizer, cara, amigão, você é isso tudo aí que você conquistou. Mas não vai por esse caminho não que você tá errado. Não, aí o cara vem, abre uma igreja porque ele acha autossuficiente e o cara não quer estar submisso a ninguém. Não vai pra lugar nenhum. O cara abre um ministério, o cara é um cantor super renomado, vai lá e abre uma igreja porque ele acha que também, cara, ele já tá na posição. Não, porque pastor, ele não quer prestar contas pra ninguém, não quer ter uma autoridade e não sabe ser submisso. E aí cava a própria cova. Você falou muito bem. Eu queria pegar esse gancho que você falou. Sempre vai ser indispensável eu ter alguém perto de mim para me dizer segura a onda aí. Essa frase mágica. Sempre eu vou precisar de alguém perto de mim para dizer, segura a onda que você não é tudo isso, calma aí, vai com calma. E isso não é para me ofender nem para me diminuir. Isso é pro meu crescimento. Para te conduzir. Porque a minha grandiosidade, o meu senso de grandiosidade pode ser aquilo que vai me quebrar. Entendeu? E não a crítica dos outros, não a perseguição dos outros, mas a minha própria autossuficiência, prepotência, soberba, arrogância. Então, se nós não queremos ser acompanhados, supervisionados, guiados, discipulados, tal como os discípulos foram, a gente não entendeu nada com a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia de novo. Não, e é só você, de forma prática, pesquisar na internet os últimos escândalos. Você vai olhar, cara, quem era o líder dessa pessoa? Não tinha líder. Sim. O cara não tem vínculo com igreja nenhuma, Sim. Não dá satisfação pra ninguém e o cara se acha autossuficiente. Sim, e né? é um grande erro, pastor, em todas as áreas da nossa vida, quando eu pego mais uma vez a palavra que você usou, quando a gente não tem que dar satisfação. Isso se torna um risco imenso, cara, porque é uma falsa sensação de liberdade, de independência, que vai se tornando um câncer, que vai se tornando ponte para você começar a cometer erros, ponte para você cometer exageros, ponte para você começar a se achar muito. Então, é muito importante, é por isso que a gente tem isso dentro do exemplo do casamento, a gente tem isso dentro do exemplo do ministério. É sempre importante que a gente não tá sozinho, entendeu? A gente não tá sozinho. Então, muitas pessoas hoje se quebram, e aí eu queria, inclusive, usar isso como a segunda parte da minha resposta à pergunta que você fez, falando sobre o problema da minha geração. Sim, eu gostaria de voltar a isso para ser a segunda parte da minha resposta. E nisso eu respondo dizendo o seguinte, Hugo, a minha geração, ela não gosta de dar satisfação. Não gosta dessa Exato. submissa. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Definitivamente não gosta. Pare hoje, pergunte hoje uma pessoa entre 12 e 20 e poucos anos que gosta. Não, eu amo dar satisfação. Eu gosto disso. Cara, eu tô falando, beleza, você não pode até não gostar, mas saiba a importância que tem isso. Porque cedo ou tarde você vai estar do outro lado. Cobrando de alguém, entendendo, querendo saber. Mas assim, sabe onde eu percebo isso? Na geração que tem regula a idade comigo, que aí, né, falar a minha idade, eu sou novo também, 37 anos.
eu vejo a qualidade, não são todos, tem as suas exceções, mas a qualidade dos pais. Que uma parte dessa geração também não gostou de dar satisfação. E hoje os filhos deles também não dão satisfação. E aí sabe o que acontece? A culpa é da igreja. O meu filho foi para as drogas, foi para bebidas, não sei o quê, porque vocês não visitaram, porque vocês não estão lá, já ouvi porque muito vocês isso. não estão acompanhando, porque o trabalho na igreja é falho, por quê? E transfere uma responsabilidade Que é dele. que a gente sabe que não é nossa. Né? Sem Isso fazer a gente meia tem culpa, claro. vivenciado Sim, claro que a gente precisa melhorar, né? demais, Como com igreja. certeza, A gente em sempre tudo. fala receptividade de uma pessoa na igreja, porque hoje é um desafio você manter um jovem, um adolescente na igreja. Mas qual é o limite entre você manter ele de forma saudável, sem trazer o mundo para a igreja, né? Mas quem que falou esses dias que o mundo vindo para a igreja vai ter que se converter? Foi com o pastor Vaguinho que a gente estava Pastor Vaguinho, aqui. isso mesmo. Pastor Vaguinho, Quem é mais cantor. forte? A igreja ou o mundo? Então, se o mundo, ele comentando sobre exato, o pagode, verdade, né? Verdade. O pessoal falando que o pagode dentro da igreja está trazendo o mundo para a igreja. Fala, meu irmão, mas quem é mais forte, o mundo ou a igreja? A igreja. Então, você acha que o pagode é do mundo? Ele entrou aqui dentro da igreja, ele vai se converter aqui dentro. Isso aí. E aí, assim, o legal. limite para A igreja é mais você forte. conseguir manter é desafiador. Porque como você cria estratégias sem ferir princípios, sendo atrativo. Sim. Eu sempre falo com os coordenadores, cara, tudo depende da forma como você vai vender. Você fala assim, cara, não vai viajar no carnaval, não. Vamos juntar todo mundo, vamos para um lugar onde você vai comer mais ou menos, vai dormir mais ou menos e vai ter um monte de gente. Ninguém vai. Agora fala para ele, cara, a gente vai com 350 adolescentes, vai para um lugar super maneiro, vai ter futebol. É o vai modo ter... como você apresenta a coisa. Sim. Né? Aí você fala, opa, vai ter uma galera, todo mundo vai rir, seus pais não vão estar lá, né? Cara, tudo a Importante. forma como você também são estratégias. Está dizendo a mesma coisa. Eles estão indo para o mesmo lugar, mas você pontuando situações diferentes. Né? E conseguir atrair, de fato. Isso é desafiador, né? O cara fala assim, eu quero Totalmente. estar na igreja. Sim. Né? Eu quero estar na igreja e fugir das drogas, da fornicação, né? Enfim, é realmente um desafio. Na verdade, Jesus em si ele já é atraente. A gente só tem que colocar a roupagem certa na proposta que a gente está dando, exatamente nesse nicho que o senhor falou aí. Entendeu? E agora, assim, voltando mais para você, assim, qual que é, na tua concepção, o grande desafio seu como pregador hoje? O meu como pregador. Você fala, hoje, cara, para mim hoje o meu calo é, sei lá, não repetir mensagem, né? Porque você imagina, todo lugar que você vai, você posta mensagem. Né? Não dá para dar uma repetida, não. Cara, eu peguei o avião, não dormi, vou pegar aqui no meu banco de Dá para dados. estudar hoje, vou pregar de novo o que eu preguei ontem, não tem como. Não sei como é. Uma vez eu perguntei pro Lucinho, cara, com essa vida louca, né, entre aspas, no sentido de agenda, como é que você arruma tempo para ter revelações? E a resposta dele eu achei interessante. Ele falou assim, cara, simples. Eu tô 100% ligado com Deus. Eu tô no avião, eu tô ligado. Eu tô dirigindo, eu tô ligado. Quer dizer, tô ligado assim, eu estou buscando estar ligado, né? Claro, né? Sim. E aí ele falou, cara, e Deus vai me dando revelações. Aí eu anoto no celular e tal. E eu achei interessante, porque o parar muitas vezes é difícil, né? Eu tenho o meu dia na semana, né? Que eu gosto bastante. Eu leio a Bíblia todo dia, busco sempre estar dentro do... É a matéria-prima do pregador, né? A Bíblia. É dali que você tira a mensagem, é dali que você tira a pregação. Agora eu tenho sempre o dia que eu paro para escrever as mensagens. Costumo muito no início do ano, quando eu tiro férias, 15 dias, né? Elaborar a mensagem que eu vou usar ao longo do ano e sempre vou trabalhando uma mensagem ou outra mais do que as demais, porque eu vejo que ali abre mais ramificações para eu trabalhar, entendeu? Mas aí você tira férias, então... 15 dias. Tira férias só da agenda. Da viagem, mas continua preparando esboços e pregações. Porque para mim não é penoso, né? Uma coisa... É um dom, né? Também, é prazeroso. Mas o teu maior desafio hoje, como pregador, qual que seria, assim, na sua concepção? Eu acho que seria ver a necessidade. Porque, na verdade, eu gostaria de responder isso até de uma forma que seja clichê, mas acho que o desafio maior para todo cristão é o testemunho. Pregar não é desafiador. Se você ficar lá falando e... Não é, eu nasci com esse dom, para mim é menos ainda. Não é difícil para mim pregar. Você com essa projeção toda, chega um cara lá, esse cara aqui era meu vizinho, mas xingava tudo, essas coisas assim. Testemunho. Né? Testemunho. Cara, agora eu fico pensando... Para pensando... todo cristão é isso. Eu fico pensando, às vezes tem dia que a gente acorda e fala, cara, não quero fazer nada na minha vida. Não tô afim de nada. Você tem que ir lá
cara, lá pro extremo do país. Como é que você faz, cara? Ah, não, acontece. Então, deixa eu ligar, arrumar uma febrezinha, um negocinho. Ô, irmão, tal. O Diogo, dando aquela cutucada. eu fico pensando. Falando, não é possível, acontece com a gente não quer vir Cara, trabalhar, não quero Diogo. ir, não é nada. Eu não quero ir, eu quero ficar em casa, Sim. deitado, dormindo. Como é que você faz? Tem Já dia- fechou a agenda? Tem dias que realmente você acorda sem nenhuma disposição de fazer nada. E não porque é algo espiritual ou não. Natural. Mas ali você vê e contempla, de fato, a necessidade do cumprimento do seu chamado, do seu propósito. É como se fosse o seu oxigênio. Porque depois que passar, você vai sentir um vazio tremendo. Qualquer oportunidade que você tem de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aproveite. Porque você vai se sentir muito mais realizado do que fazendo qualquer outra coisa. Pregar me deixa realizado. Fazer aquilo que eu nasci para fazer, mesmo num dia que eu não esteja tão disposto. Porque se a gente fosse depender de disposição para fazer as coisas, talvez nem aqui a gente estaria agora. Verdade. Então, disposição não pode ser combustível para nada. E sim o senso de estar cumprindo um propósito. A consciência de que tem alguém sendo abençoado, a consciência de que você está agregando na vida de alguém, a consciência de que você está trazendo algo positivo para a vida de alguém. Então, quando você se deixa preencher mais pelo propósito do que pela disposição, você pode estar morto, você vai lá e vai fazer. Você pode estar cansado, você vai lá e vai fazer. Você pode estar num dia onde você está baqueado emocionalmente, você vai lá e vai fazer. Porque a roda que faz girar, né, o mecanismo que faz você funcionar, não depende da disposição, porque nem sempre você vai tê-la, e sim do senso de estar cumprindo o E propósito. você se vê com... Hoje você tem 23, se vê com, sei lá, com 50 anos, casado, com filho, nessa mesma dinâmica? Sim, porque não tô tem dizendo o ritmo. O ritmo, inevitavelmente, você acaba diminuindo. Não, eu vejo. Mas você se vê, cara? Eu vejo porque tem exemplos de pessoas assim que casaram, continuaram no mesmo Aham. foco, então dizer que casamento mata ministério é mentira. É mentira. Você só precisa saber casar, né? Esse é o Aham. problema. Aí, Esse é o problema. E É, aí? Solteiro, casado, noivo? eu agora? Você Não, tá solteiro, tô claro, né? solteiro, tô solteiro. Tô- Esperando o Senhor? esperando. É justamente por causa disso, né? Não pode ser qualquer pessoa com qualquer E visão. é desafiador com também, qualquer né? ritmo Muita também. gente se aproxima com interesse. Também. Não, com certeza. Querendo visibilidade. Com certeza, É com difícil certeza. administrar isso, né? Deus, a gente ora pra que Deus dê sabedoria, porque não é qualquer coisa, né? É uma coisa importantíssima pra gente. E ficar é pecado ou não é? Diogo tá aproveitando. Rapaz, Tá. eu tô vendo que o Diogo Tô- tá Esse aqui vai- aproveitando. só Ele pros tá amigos. Na aproveitando verdade, pros liderados eu gostaria dele de lá, os dizer o seguinte. adolescentes, Otton. Aí, Ouvir tudo aí, isso daqui. aí. Isso aí. Eu acho que ele tá aproveitando essa deixa. Cara, tudo que você faz deveria ser pensando no futuro. Tudo que você faz pensando no presente tem uma grande probabilidade, não necessariamente de ser pecado, mas de ser uma idiotice. Sim. De ser uma coisa sem, sabe, que não vai produzir. Não vai te trazer nenhum resultado. Exato, nada, não vai, exato. Só vai satisfazer tua carne. Então eu gostaria de dizer algo. Acho que todas as vezes que você pensa em satisfação sem planejamento, você está plantando uma coisa que vai ser momentânea, que não vai ter durabilidade, que não vai ter posteridade para nada e que não vai agregar nada na sua vida. Então eu costumo dizer o seguinte: poxa, a gente está focando tanto em dizer que é pecado ou não, quando na verdade a gente está esquecendo de falar que é uma baita de uma idiotice, entendeu? E acho que isso é o grande paradigma, essa é a grande questão. A gente foca, é pecado ou não é? Peraí, é produtivo ou não é? Agrega ou não agrega? Então, pelo amor de Deus, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Traz fruto ou não me traz? Só mais uma. Vai. Cortejar aproveita. é melhor do que ficar? Você diz o quê? Como assim? Cortejar, né? Aquele preparo. Não, a gente tá namorando, mas sem contato físico, sem beijo. É um caminho também? Essa é uma resposta pessoal para Eu cada acho uma que essa pessoa. daí ele já pensou na Maitê, não foi nem dos Não, adolescentes que ele a lidera. Maitê só vai namorar depois dos 30. Ah, tá. Não, cortejar depois dos 30. Cortejar depois. Namorar depois Namorar dos barra 35. cortejar, isso aí. Ou É se uma ela coisa quiser- de cada um Ou conhece o talvez seu. ela tenha vocação para cuidar dos pais, né? Tem tantos jovens aí que, né? Não, Tadinha da pai. Maitê, com 6 meses, o pai pensando assim Ai, já. Jesus, Deus tenha O que misericórdia. você acha disso? Otton, vamos lá, meu amigo. Pra gente ir conduzindo aqui. E o Otton, a respeito dos projetos dele agora, daqui pra frente? Cara, O que você continuar. pensa contigo e o que você já visualizou que Deus tem pra sua vida? Eu, aí? eu quero continuar, assim, fazendo meu nome nas redes sociais, porque foi onde Deus me honrou.
até que chegue um ponto da gente colocar um projeto que eu quero montar uma equipe comigo, Sim. uma equipe de mídia que não seja tão itinerante como é hoje, né? Uma equipe, já estou montando essa equipe, uma equipe para me acompanhar, para que a gente tenha um trabalho padronizado, que a gente tenha um estilo de vídeo próprio, uma identidade marcada, para que num futuro próximo a gente venha tá migrando das agendas para eventos feitos com o meu Organizados, nome. né? Aham. Eventos meus. Conferência com o Otton. Sim. Exato. O Otton vai estar em Manaus, ingresso, é o meu sonho Sim, isso. sim. Legal. Otton, vai continuar atendendo a agenda? Não vai ser mais a minha prioridade. Aham. Otton, Legal. porque eu já vi isso por dentro e vi quanto benefício vai dar pra mim isso. sim. Legal. Quanto de correria eu vou diminuir, quanto de, entendeu? E Sim. o público que você Tô atende falando de é formato. melhor, né? Sim, É sim, o com público que Não, você atinge é um o peso Otton vai maior. estar em Volta Redonda hoje, teatro não sei o quê, Legal. o Otton vai estar, essa igreja cedeu espaço, igreja sei o quê. Que é Primeiro, um formato que está sendo muito atual, comum, né? atual. Tá sendo Eu muito quero isso. utilizado, né? E não adianta, para isso você tem que ter número. Então a gente está Sim. crescendo Sim. e formatando essa ideia ao mesmo tempo. Aí nessa conferência você já vende seu livro, você já vende seu curso. Legal. Pô, Você cria um ecossistema ali, porque né? você não está dividindo cartaz com ninguém, todo mundo está indo por causa de você. Então ali você pode abranger seus produtos e aí... É, e É eu uma acho- dedicação muito mais exclusiva para aquele projeto. Exato. É Muito uma melhor entrega muito estruturado. maior, Exato. muito mais estruturada. As pessoas terão uma Fazer entrega tour, muito maior. fazer tour. Sim, Exato. sim, sim. É isso que eu quero. E assim, você falou uma coisa muito legal, mas assim, queria mais uma vez reforçar, né? Quando você fala, cara, fazer a minha estrutura ali é porque através disso você vai entregar algo com qualidade, vai levar o nome de Jesus, que é o que você tem feito com É o meu sonho. Acho que muita... o máximo é até meados do ano que vem, continuando Legal. nessa crescente, né, de Aham. rede social, a gente já Já aplica começa isso. a migrar para esse outro formato. Exatamente. Né? Aham. Sim, sim, sim. E aí, Dioguinho? Mais queria- pergunta aí? Mais pergunta? Uma última pergunta, como é que você se vê daqui a... Vamos postar com 23? Vamos pôr aí 7 anos, 30 anos. Casado, creio eu já exercendo tendo aí, né, a unção de pastor sobre a minha vida, né, é inevitável. Já nesse formato que disse a vocês, com mais livros escritos, né? Não pretendo focar tanto em curso, mas em eventos. Tipo, evento hoje, eu boto um curso de oratória. Não quero me prender a um curso. Acho que esse vai ser o meu curso. Aham. Sim, Entendeu? talvez você agregue alguma coisa ali e tal, retira e tal. Dessa forma que eu me vejo, né? Já, enfim, minha casa já tá fazendo e tudo mais. Tô com meu... estável. Legal. Tô construindo isso. E acho que abrir para ele falar das redes, né? Não, deixa eu fazer Vai um fazer outros bate-bola aí? aqui primeiro. Sim, Um bate-bola então aqui bora. primeiro, ó. Agora a gente precisa de respostas curtas, claras, objetivas, Otto. Vamos lá. Sim. Já tá muita coisa do que a gente conversou aqui também, tá? Tá. Mas agora aquela pílulazinha bacana. Tá. Pra você, vamos lá. Vamos começar, é óbvio, com ele, né? Deus. Tudo. Família. Base. Hobby. Séries. Boa. Vida ministerial. Vocação. Um tema que nós não tocamos aqui ainda. Amizade. Referência. Acho que eu preciso ter referência das amizades. Se eu não tiver, não me agrega nada. Sim. Entendeu? E a amizade É. pode te ajudar. Ou te, É mais ou menos o que a gente falou do líder aqui, né? ou Cara, te é, projetar, não, Pode ou te te- ajudar ali, né, na caminhada. Não, as pessoas acham que hoje eu tenho muito mais amigos do que eu tinha quando eu tinha 3 mil seguidores. É uma baita de uma mentira. Eu tenho muito menos amigos. Quanto mais você evolui, quanto mais você cresce, quanto mais você amadurece, a tendência é inevitável você ter menos amigos, com uma qualidade maior. Amigos de uma Exato. qualidade maior. Amigos que entendem e amigos que têm uma história. Sim. Porque, cara, é muito arriscado, não tô dizendo pra não fazer, mas é muito arriscado você chegar num patamar alto e permitir qualquer um na sua vida. Sim. Pelo amor de Deus, como é que você vai saber se é interesse, se é isso, se é aquilo? Então, eu peço pra que Deus direcione, revele, mostre, confirme quem de fato Ele quer que eu mantenha por perto. Cara, tem amigos que agregam em tudo, cara. E tem amigos que... Amigos que te falem a verdade, né? exato. A gente Independente comentou de como sobre ela isso ontem, seja. né? O Diogo teve lá em casa ontem com outro casal de amigos também. E a gente falava justamente sobre isso. Falei, gente, quanto tempo? Esse outro casal de amigos tinha anos Muito que eu não tempo a gente não se encontrava. via,
Mas, cara, a gente se encontrar e rir como se a gente estivesse junto todo dia. Sim. Aí eu falei, foi essa a resposta que eu dei pra ele. É porque, na verdade, isso é amizade. Tem pessoas, né? tem pessoas que não vão precisar de tempo Aham. pra provarem pra você que são pessoas verdadeiras. Sim, Tem pessoas que, através de momentos, situações, algumas enrascadas que você vai passar, Aham. vão mostrar que estão contigo de verdade. As pessoas acham, não, o tempo mostra. Judas andou com Jesus por quase 3 anos e não titubeou quando foi pra trair ele. O tempo não vai mostrar verdadeiramente, e eu não tô sendo genérico aqui, mas o tempo não é a única coisa que vai mostrar pra você quem é de verdade. O tempo é um dos fatores que vai mostrar quem é verdadeiro na tua vida. Porque quem realmente é de verdade, quando precisar, vai te ajudar. Quando precisar, vai estender a mão. Mesmo talvez não tendo tanto tempo contigo. Então, através das atitudes, ações e momentos, alguém vai revelar de fato o caráter verdadeiro que tem. Sim. Indicação. Vamos lá, você já falou aí, né? Sim. Indicação, mas deixa mais uma indicação pra gente aí. De um E ela- livro, de filme, de série que você acabou de falar que gosta. Enfim, de uma pessoa interessante pra Cara, galera seguir. Eu gosto muito de Huckmark. Ele fala sobre arte e igreja, arte e evangelho. E a gente precisa muito disso hoje em dia. Porque tá uma mania muito feia da gente ficar secularizando o que é evangélico e evangelizando o que é secular. Então acho que é bom a leitura de Huckmark pra gente entender um pouco mais dessa noção, entendeu? Do quanto o cristão tem que estar nos meios artísticos e quanto a gente tem que parar de repudiar esses meios para que a gente coloque a bandeira do evangelho lá, porque a gente disse que a internet era do diabo, disse que a TV era do diabo, a gente deu pro diabo e o diabo ficou com isso, entendeu? Tem que voltar para esses meios e exercer uma influência boa. E para finalizar, você comentou agora há pouco sobre seus projetos, mas vamos falar sobre sonhos, de fato. Talvez aquilo que você não projetou, mas que você ainda sonha em chegar lá. Cara, eu sonho em... Cara, em números eu sonho, tipo, ter o máximo de pessoas possíveis me seguindo, não porque eu quero isso, não porque é um luxo meu, mas porque aquilo que é bom tem que ser... atingir o máximo de pessoas possíveis. Então eu tenho a meta esse ano, a gente chegar a 1 milhão de seguidores, estamos pegando firme nisso, entendeu? Estudando estratégias e tudo mais. Pretendo ter um sonho de ir para a próxima Copa do Mundo, é um sonho aleatório, mas Eu ia te perguntar, tem algum lugar que você sonha em pregar? Cara, esse lugar eu queria ir lá um dia dar uma palavra. cara, os Estados Tem algum Unidos, lugar? mas não é algo assim, Aham, é um lugar que você... né? É isso, basicamente de sonho é isso. Entendeu? Legal. Hoje eu me vejo muito realizado. And how is your Bacana. English? It's good. It's So, good, it's good. because I not practice today, but Yeah, but you need to preach in English. yes. God is good and all the time. Nessa daí eu Show vou de ficar. bola. Eu vou ficando por aqui quando eles falam inglês aí, tá, gente? Quando eles conversam aí, eu vou ficando por aqui. Mas é isso, ó. Show. Muitíssimo obrigado, Obrigado, meu amigo, gente. pela sua participação. Tamo Mas junto. fala aí pra gente, apresenta aí ainda, se você quiser falar sobre alguma coisa da sua rede social e eu, tudo. Estamos aí em todas as redes sociais, YouTube, Otton Soares, espaço UFC, no Instagram, Otton Soares UFC, tudo junto, minúsculo, e no TikTok, Otton Soares, _oficial. É fácil de achar, é bem simples, beleza? Isso aí. Nas melhores plataformas. Obrigado Top. mais uma vez aí, Tamo Otto. junto, Obrigado gente. pela tua disponibilidade. Que Deus te abençoe, Amém. te dê sabedoria, equilíbrio. Amém. Coloque pessoas certas e que você consiga cada Amém. vez mais aí alcançar voos maiores. Porque Amém. Deus realmente é contigo e você é um Amém. Tamo junto. profeta nesta geração e nesta nação. Amém. Isso aí, Deus te Amém. abençoe. Obrigado. E ó, detalhe, hein? Pesa um pouquinho da responsabilidade também, um pouquinho a mais. Referência. Influenciador, né? Sim. Referência. Sim. Influenciador. Referência Tem que- para muita gente, para Amém. muitos jovens. Mas que Deus abençoe muito sua vida, Otto. Obrigado pela sua Amém. Tamo participação junto, aí. gente. Valeu, Beleza, obrigado. gente? Obrigado por todos que nos assistiram aí. Não esqueça, é claro, deixa as nossas estrelinhas aí no Spotify e segue o nosso canal, tá? Tanto no YouTube quanto também nas redes sociais. Podcast preferido, você sempre vai achar aí como podcast preferido. YouTube, Instagram e no Spotify, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.